Paz do Senhor, meus amados. Vamos a mais uma aula aqui da nossa Bíblia Sem Mistério. Estamos avançando, no livro de Mateus, realmente no nível de, já chegando ao fim, né? A gente já está chegando realmente aos últimos capítulos. Nesse livro, nesse momento, a gente vai pegar aqui agora o capítulo 23, e o capítulo 23 ele é um capítulo profético, né? Um capítulo também de reflexão. É um capítulo de um discurso de Jesus, especificamente para toda uma população, mas principalmente voltado para os escribas e os fariseus. Nesse capítulo tem uma discrepância, um equívoco do autor, não de Jesus, porque como é que a gente chega a essa conclusão? Porque essa passagem em outros capítulos, passagens semelhantes, como se aparece no livro de Lucas, também a mesma passagem, ela não contém uma informação que, ao verificar um estudo mais aprofundado da Bíblia, a gente descobre que houve ali um erro que a gente não sabe. A gente não pode afirmar hoje de onde veio esse erro. Uma coisa a gente sabe que o erro não veio de Jesus. Então, muitas vezes o erro ele vem de um escriba, e ele foi sendo repetido, 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 e chegou até os nossos dias de hoje. Mas nós vamos ver isso daqui a pouco, quando a gente começar a leitura do livro, né, e a interpretação dele. Vamos lá, então, para essa leitura. Né? Então, vamos começar aqui, Evangelho de Mateus, capítulo 23. Vamos para a primeira parte, diz assim, ó, então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem, que observeis, observai-as e fazei-as. Mas não procedais em conformidade com suas obras, porque dizem e não fazem. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o seu dedo querem movê-lo. Bom, aqui o que Jesus fala nesse primeiro trecho do discurso, é, qual é o que especificamente ele está falando. Ele está criticando, ele está entrando em conflito com o comportamento hipócrita dos fariseus. Por que o comportamento hipócrita dos escribas e fariseus? Primeiro, ele diz que eles sentam na cadeira de Moisés. Essa é uma metáfora para dizer que eles estão no local que é herança da lei mosaica. Né? Então, existe uma legalidade para eles estarem ali. E Jesus afirma que eles estão legalmente ali, estão sentados na cadeira de Moisés porque pertencem de fato a uma geração que é herdeira desse posto, dessa posição, dessa autoridade concedida pela própria lei, pela própria Torá, né, que é designado como cadeira de Moisés. Né? Então, a cadeira de Moisés é aquilo que Moisés estabeleceu como autoridade, tipo uma espécie de um trono local. Né? Bom, então aqui Jesus ele deixa esse posicionamento. Aí ele diz o seguinte: aquilo que eles mandarem vocês observarem, observem e façam. Ou seja, Jesus em nenhum momento manda desobedecer a lei judaica. Jesus diz que é para obedecer. Ao contrário de alguns intérpretes da Bíblia que falam que Jesus veio para mudar e que ele não obedeceu. Não existe isso. Observe que Jesus ele manda observar e fazer aquilo que está observando. Certo? De acordo com, de acordo com a lei mosaica específica para um povo, existem os mandamentos, existem as orientações. O problema é que os fariseus eles se arrogavam pelo cumprimento da lei, fundamentado no que eles chamam de Mishnah, que são as 613 Mishnah, 603 mandamentos que você encontra ao longo do Taná, da Torá, propriamente dito, e mais 10 mandamentos que se referem aos 10 mandamentos. Jesus ele faz um ajuste disso, mas ainda assim ele diz que os fariseus eles cobram essas 613. Quando você faz um estudo judaico mais aprofundado, você vê que nem mesmo os mais santos dos sacerdotes conseguem executar essas 613 Mishnah que você encontra ali.
E aí Jesus ele entra justamente nesse combate, onde ele diz que vocês devem observar aquilo que eles fazem, mas é específico para cada vamos dizer assim, papel, né? E agora tudo que você observar, você deve fazer e não proceder como eles, que dizem, que mandam que os outros fazem, mas eles não o fazem assim, ou seja, eles atam fardos tão pesados e difíceis de suportar e os põem nos ombros dos homens, eles, porém, nem com o seu dedo querem mover. Então isso aí é o que Jesus está dizendo, é que eles obrigam que as pessoas cumpram, mas nem eles mesmos cumprem, né? Daqui é a segunda parte, assim, ó. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas de suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas e as saudações nas praças e os serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Que é uma nova observação que Jesus fala sobre o comportamento dos fariseus, que inclusive envolvem as vestes. O que é que ele fala? Quando ele fala aqui, ó, para serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. Ele está falando do tipo de veste que os fariseus usam, que os judeus usam até hoje, né? Os filactérios, eles são na roupa que eles utilizam, né? Eles têm uma roupa que eles chamam de tzitzit, né? Esse tzitzit nessas pontas, nessas franjas, né? São franjas que saem assim, por exemplo, do talit, né? Talit, né? Do talit, que tem o talit longo, o talit curto, talit por baixo, talit que é uma espécie de manto de proteção. Eles usam o talit por baixo, uma roupa por cima e um outro talit por cima. Aí você tem essas franjas e esses filactérios, que nessas franjas desses filactérios saem algo que representam passagens da Torá. Então, isso nitidamente, o que Jesus está combatendo aí, certo? É que não adianta você colocar esse tipo de veste, ou seja, veste dizendo que você ama aquela palavra, que você honra aquela palavra, para que os homens possam ver. Mas no seu comportamento, no seu dia a dia, esse comportamento não é visto. Então, tem muitos detalhezinhos nessa questão dos largos filactérios e as franjas de suas vestes, dos quais Jesus já ele combate, né? Até hoje, essas vestes elas são utilizadas em Israel. Então, eu trouxe aqui um exemplo do que são filactérios, né? Que Jesus cita no texto, de franjas e filactérios, largos filactérios e alargam as franjas. Então, o filactério é uma caixinha de madeira, que nessa caixinha de madeira são colocados alguns versículos da Torá, né? Tem alguns textos que são colocados aí, e esses textos eles são amarrados ou no braço ou na testa. Então eles amarram no braço ou na testa. Isso é uma simbologia, isso é uma coisa realmente feita para homens verem. Então isso aqui é o filactério que Jesus fala, né? Então os homens, se você for lá em Israel, você vai ver. E alguns deles usam aquelas cartolas, né? Uma espécie de uma cobertura na cabeça, não o kippá, mas umas cartolas, para cobrir esses filactérios. E as franjas estão nessas peças aqui, ó, no talit, né, e no tzitzi. Então, o tzitzi é essa peça aqui por baixo, então ela contém franjas saindo, e o talit a outra franja é aqui no talit, que é essa peça que cobre o talit longo e o talit curto. Então, aqui você vê como é que eles andavam. Aqui em cima tinham os filactérios, que poderia ser lateral, né, aqui no braço ou aqui na testa, ou na testa, e você tinha também o talit, que é essa peça que cobre, que tinha essas franjas aqui que saindo. Elas também são amarradas de uma forma especial, que representam também essa palavra de Deus. Não? E Jesus diz que isso daí era feito para que os homens vissem, né? Para a visão dos homens, especificamente para isso.
Então eles amam as saudações nas praças, serem reconhecidos e serem chamados de Rabi, Rabi, que significa mestre. Vamos lá, continuando, versículo seguinte. Vós, porém, não querais ser chamados de Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo. Deixa eu mudar aqui, que eu não estou sem passar. O Cristo. A saber, o Cristo. Todos vós sois irmãos, né? E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual estás dos céus. Nem vos chamei mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. O maior dentre vós será vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Bom, essa palavra é uma palavra que Jesus ele vai ensinando o homem a honrar e dar honra a quem deve honra. Então, mestre, o rabi, que é a mesma palavra, né? Então, o rabi, traduzido em português, significa mestre, né? O único mestre da palavra é o próprio Criador da palavra, ou a própria palavra, como Jesus diz, o Cristo, ele, o Messias, o escolhido. Essa é uma referência, que Jesus faz a si mesmo, uma reivindicação da sua própria autoridade. É importante que, dentro do processo de reivindicação de autoridade, se a gente fala lá na teologia saudável, né, que é uma ampliação mais profunda do estudo bíblico, não só a Bíblia decifrando ela mesma, mas utilizando todos os recursos teológicos possíveis para um entendimento mais aprofundado, né? Então a gente cita, né, essa questão da reivindicação que Cristo faz como sendo a imposição da sua autoridade, né? Como é que você pode dizer que é Deus sem dizer que você é Deus? É claro que as pessoas precisam reconhecer que você é Deus, mas você também precisa reivindicar o seu direito divino. Aqui Jesus reivindica esse direito dele, né? E ele estabelece também um nexo entre ele e o Pai, quando ele fala sobre o vosso Pai. E esse vosso Pai, observe, ninguém chameis vosso Pai, Pai com minúsculo, porque um só é vosso Pai, Pai maiúsculo. Ele não está se referindo ao Pai terreno, mas ao Pai espiritual. Mas aqui você também compreende a importância do quinto mandamento, que diz: honra teu pai e tua mãe, né? E aqui esse mandamento é tido como um mandamento do homem para Deus e não do homem para com o homem, certo? Ele está dentro da categoria da primeira tábua dos mandamentos do homem para Deus. Por quê? Porque a expressão divina daqui na terra, do próprio Deus, está no seu Pai. Quando você honra o seu Pai, você consegue honrar a Deus. Você reconhece, entende a questão da paternidade. Jesus, mais uma vez, repete a questão dos mestres, e depois ele fala sobre a importância da humildade. Essa humilhação, irmão, tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com autoflagelação, não tem nada a ver com nada dessas coisas. Essa humilhação que Cristo fala é um posicionamento que você coloca diante dele, de estar vazio para que ele possa encher. Então, quando você tenta ser cheio, ou melhor, chegar pleno diante de Deus, pleno no seu sentido pessoal, do seu conhecimento, dos seus valores, né, das suas resoluções, então isso daí você acaba descobrindo que você não sabe nada. Você é humilhado, né? Então você é tido como nada, porque quem é um homem diante de Deus? Mas quando você chega a ele de uma forma humilde, o próprio Deus o exalta, o levanta, o enche, o preenche, o plenifica a colocar numa posição especial. Então é isso que diz esse texto. Vamos continuar aqui a leitura, e diz assim a parte seguinte: mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixar entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorai as casas das viúvas sob o pretexto de prolongar as orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas,
Pois percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores de cego, porque dizeis: qualquer que jurar pelo templo, isso nada é. Mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é o devedor. Insensatos e cegos. Pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Ou aquele que jurar pelo altar, isso nada é. Mas aquele que jurar pela oferta, está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos. Pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado neles. Ai, escribas e fariseus, ai de vós, escribas e fariseus, os que dizimais, dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, pois, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Vamos começar do início, eu li muita coisa. Mas a primeira parte é Jesus, ele está fazendo uma afirmação extremamente séria. Essa afirmação é de que escribas e fariseus, eles funcionam como porteiros que não participam da festa. Aquele porteiro que está ali na entrada e ele não está dentro da festa, ele está fora da festa. Apesar de ter sido contratado a fazer parte da festa, apesar de ter sido chamado para fazer parte da festa, é como se a festa não interessasse a eles, interessasse mais a posição em que eles estavam. Então Jesus chama isso de hipócritas, porque aquela posição é uma posição de autoridade, entretanto, o requisito para que você entre na festa é o convite, não é o que você faz, não é a sua qualificação. E aqui, quando a Bíblia fala, quando Jesus fala sobre isso, ele está dizendo que quem está qualificando quem deve ou não entrar na festa, não é o dono da festa, e sim o escriba e o fariseu. E aí eles dizem que nem eles entram e nem permitem que as outras pessoas entrem. E aí ele começa a enumerar as obras dos fariseus, que essas obras é aquelas que vão justificar a primeira informação, né? Então, quando Jesus fala sobre não entrar no reino dos céus e nem deixar que os outros entrem, ele começa a falar, começa então a, digamos assim, dissecar, né, o que impede que eles entrem nos céus. Primeiros, quando ele fala de devorar a casa das viúvas sob o pretexto de prolongar as orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo, a inobservância específica sobre o sofrimento alheio, sobre a pobreza alheia, e utilizar dessa fragilidade, porque a viúva é uma mulher que não tem que responda por ela, né? Principalmente dentro do contexto do Antigo Testamento, do Antigo Testamento, perdão, ou da cultura de Israel, não é nem o contexto do Antigo Testamento, mas sobre o contexto da cultura de Israel, sobre o contexto vivido por Cristo nesse período. Então, as viúvas eram mulheres que não tinham marido, eram mulheres que não tinham mais quem as defendesse, e especificamente elas ainda tinham outro problema, a questão financeira, a pobreza, porque a legislação da época era diferente. E quando eles chegavam nessas casas para devorar, para comer, pelo respeito que eles tinham, até hoje, se você observar, as senhoras, elas são muito religiosas, as viúvas, elas continuam sendo pessoas muito religiosas, é necessário que se observe o cuidado e o respeito com cada uma delas. E isso aí é o que Jesus está chamando a atenção, né? O comportamento deles não era um comportamento de entender e respeitar. Faltava-lhes essa coerência para essas coisas, né? E aí vamos lá, continuando, aí Jesus vai falar uma segunda ação que impede deles entrarem no reino do céu. Ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito. Isso aqui é forte. E depois de ter desfeitos, fazer o filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Bom, na categoria, o que é um prosélito? Um prosélito é alguém que migrou, que saiu, que deixou um tipo de fé e foi para outro tipo de fé, né? Então, é a conversão ao judaísmo. Isso é um prosélito. É quando os judeus eles
pregavam, ensinavam o judaísmo com o objetivo da conversão. Então, ao longo da história de Israel, muitos e muitos foram os povos que foram convertidos ao judaísmo. Então, você pega, por exemplo, no meio dos que saíram de Israel, ou do Egito, existiam muitos egípcios convertidos ao judaísmo. E esses egípcios morreram no deserto. Ficaram no meio do deserto, eles morreram por lá. Tanto que quando Deus fala para Moisés acerca do bezerro de ouro, Deus diz assim, ó, o seu povo, eu já expliquei isso lá, se você já estudou Êxodo, você já vai entender isso. Qual é o significado disso? É que que Moisés trouxe muitos convertidos. Um outro exemplo, Agar era uma convertida, por exemplo. A mulher que foi entregue, a mulher que era serva de Sara, né, foi convertida. A tradição judaica afirma que Agar era da família de Faraó, e ela se converteu porque Abraão era um cara extremamente renomado, famoso e muito respeitado. Então era melhor ser serva de Sarai, da mulher de Abraão, do que ser esposa de um egípcio, por exemplo. E a gente sabe qual foi o destino de Agar. Nós vemos também o caso de Josué. Josué, quando entrou na Terra Prometida, ele fez 30 batalhas, venceu, dessas 30 só perdeu para Ai. E ele foi agregando todo o povo. E o discurso famoso que a gente conhece de Josué 24:16, que diz: em minha casa serviremos ao Senhor, é uma pregação de proselitismo para que haja uma conversão. Até hoje, nos judeus, existe uma categoria chamada Benoá, filho de Noé. Certo? Benoá significa a conversão de pessoas que não são de origem judaica. Benoá, o filho de Noé, é um judeu convertido que ele não precisa seguir as 613 Mishnah, mas ele tem as leis específicas que ele pode seguir e ser considerado como um judeu. Aqui o que Jesus está falando é justamente disso, é desse processo de conversão e depois a prática ser semelhante à dos fariseus, a prática de hipocrisia. Então, esse processo já acontecia desde os tempos de Cristo. Na segunda parte, vamos ler aqui, diz assim, condutores de cego, pois que diz que aqui ele termina quando ele chama de condutores de cegos. Ele para aqui com essa exclamação, porque se eles não vão entrar no céu, como eles podem levar alguém a entrar no céu? Entrar no reino de Deus, receber o reino de Deus, da misericórdia, do amor, que a gente vai ver aqui agora. Depois, Jesus ele entra com outra palavra também que é importante, aonde o que Jesus procura designar aí é a questão dos valores. Quando ele diz, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor, insensatos e cegos, pois qual é o maior, o ouro ou o templo, o que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é o devedor. Jesus aí amplia mais ainda o entendimento e diz, insensatos e cegos, pois qual é a maior, oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que nele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está assentado nele. Vou parar aqui para a gente explicar essa parte daí. Essa é uma das partes mais importantes do entendimento da Bíblia, porque Jesus coloca aqui uma retificação de valores. Ele diz qual que vale mais, o altar ou o ouro, certo? Para os homens que são focados nos valores daqui da terra vão achar que é o ouro. É a mesma coisa quando você dizima para que o seu dinheiro seja abençoado. Na verdade, quem deve ser abençoado é você. Então, a Bíblia fala, quando a palavra é utilizada altar, eu acho isso muito bom, porque altar é lugar de sacrifício. Então, toda oferta colocada no altar precisa ser uma oferta de sacrifício. Mas o que é importante? É a oferta de sacrifício ou aquele que santifica a oferta de sacrifício? Sempre o que tem autoridade.
A oferta ela chega para ser santificada pelo altar, para que a bênção do altar alcance ao ofertante. Entendeu? Então, basicamente, é sobre isso que Jesus está falando. Quando o seu foco é simplesmente direto na oferta, no material, no físico, e não em para que ou para quem você está ofertando, certo? Quando o foco do altar é você mesmo. Então, essa oferta, Jesus fala de ai de vós, né? Ai de vós. Então, não é mais importante a oferta do que o altar. O mais importante é o altar que santifica a oferta. Assim como o mais importante não é o céu onde Deus está, mas é o Deus que reina do céu, certo? Então, quem dá autoridade, quem dá santidade, quem dá posicionamento real para a situação específica que Jesus está colocando aí, é quem está sobre essa situação e não a situação em si. Então, por exemplo, o que é mais importante? O alimento, o homem. O alimento alimenta o homem, mas o alimento está a serviço do homem, né? A oferta está a serviço do altar. Então, o juramento precisa ser pelo altar. Você se torna devedor do altar e não da oferta. É o que Jesus está dizendo. Vamos lá, vamos continuar aqui. E aí ele fala agora que sobre o dízimo do endro, né? E porque, vamos lá aqui, hipócritas, por que dizimais a hortelã, o endro e o cominho e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé? Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Hoje isso é muito presente, existe uma corrente da paternidade bíblica, né, que é um movimento que hoje a gente vê em algumas igrejas, que ele tem um fundamento muito verdadeiro, espiritual, mas uma prática, por alguns, que precisa ser revista. E muitos crentes, e isso tem levado, meus amados, infelizmente, juntando com o modernismo atual, o progressismo, a entrada de princípios e valores que estão distorcidos da prática do evangelho, que é o que Jesus, inclusive, está ensinando aqui. Jesus ele fala da misericórdia, mas ele fala do juízo. A misericórdia é a não aplicação do juízo. Mas quando ele fala do juízo, ele fala que o juízo existe. Quando ele fala da misericórdia, logo depois ele fala da fé. Observe, veja só que isso é uma sequência. Existe o juízo, primeira aplicação da palavra. Depois vem a misericórdia, a segunda. Se o juízo for aplicado sem misericórdia, há uma completa destruição. Mas a misericórdia, ela só tem eficácia se houver a fé. Então, a fé produz a misericórdia. Né? A fé produz e remove o juízo. Quando você tem fé, certo? Você recebe a graça. A graça é o atributo que Deus a fé é o favor imerecido. Então, é a manifestação da misericórdia da sua forma mais ampla quando o juízo não lhe é aplicado. Mas é necessário que haja fé. E a fé ela não pode andar junto simplesmente com a religião. A fé ela precisa ser conectada diretamente a quem santifica a oferta, a quem dá autoridade ao céu, a quem gera realmente todas as coisas, que é o próprio Deus. Não tem a ver com o homem. Então a paternidade fala somente da misericórdia e não fala do juízo. Fala somente da fé, mas não fala do juízo. Mas o juízo, ele está presente, sim. Continuando o texto, vamos lá. Versículo: condutores cegos, que quais um mosquito engolis um camelo, ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseu, cego, limpa o interior primeiro do copo, para que também o exterior fique limpo. É uma palavra dura, se referindo primeiro aqui, que eles, em coisas pequenas, principalmente alheia, certo? Eles passam. Mas quando o assunto
como o contexto que ele está falando aqui é ouro, é oferta, é hipocrisia, quando o assunto é finanças, é como se eles não aceitassem, não aceitassem um pecado, todos os dois são pecados, né? Como o outro. Um pecado que tem uma escala de abrangência, às vezes pequena, individual, e não engolisse um suborno ou outra coisa assim, por conta daquilo que representa para si próprio um suborno. E aí Jesus fala sobre o interior do copo, ele está falando sobre pensamento e coração. Né? Pensamento e coração, como está a sua mente e seu coração. Não adianta você por fora estar com o tefilim, você está com o filactério, você está com você está com o tzitzit, você está com aquelas vestes, que é o que está por fora, mas por dentro seu coração e sua mente estão fora da presença de Deus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. É uma continuação do anterior, ele agora usa outra figura, outra metáfora. A primeira metáfora que ele utilizou foram copos sujos, né, copos e pratos. Nessa metáfora, ele utiliza agora de uma forma mais assertiva, mais profunda, mais dolorosa, mais impactante. Ele utiliza o cemitério, o túmulo, né? Ele utiliza um sepulcro, onde esse sepulcro, eu acho que na sua cidade você deve ter algum cemitério onde você vê há muita riqueza, mausoléus feitos de mármore, granito, e por dentro só tem ossos. São belíssimos por fora, obras de arte de muito valor financeiro, mas pouco valor espiritual, porque tudo que está ali já está morto. É isso que Jesus está falando aqui. E aqui ele continua dizendo, vós pareceis justo aos homens, mas interiormente está cheio de hipocrisia e de iniquidade. Né? Então a justiça está no aparentar, no parecer ser. Ele aí continua, de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. E dizeis, se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Serpente, não vamos aqui. Isso aqui é importante, porque a gente faz uma conexão do comportamento dos judeus, comportamento dos fariseus, onde Jesus ele explica o seguinte, que eles fazem belas homenagens aos profetas mortos e dizem que não se associariam aos seus pais, mas com isso eles estão admitindo que os seus pais mataram sim os profetas. Então, quem são os pais dos profetas? Os próprios sacerdotes, as pessoas que cercavam o poder. Você pega, por exemplo, o livro de Jeremias, você vai ver muito claramente isso. Muitos falsos profetas e os sacerdotes ao lado dos reis, e causando e fazendo todo aquele tipo de situação com Jeremias. Esse tempo aí de Judá, então, era dos judeus, era um tempo de essa herança. Essa herança, ela é mais viva ainda, porque todo esse povo é o povo que tem origem justamente do povo que a Bíblia relata no Antigo Testamento a sua existência, que eliminaram, mataram, que tiraram vida de muitos profetas, né, que queimaram, não queimaram, mas assassinaram profetas e homens de Deus nessa época. E aqui Jesus ele está denunciando isso e dizendo, vocês mesmos admitem que isso acontece. E aí, o versículo seguinte, Jesus entra com uma pancada violenta, né, que a gente vê aqui agora, como ele diz assim, serpentes, raças de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas sábios e escribas, um deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que
mataste entre o santuário e o altar. Vamos lá? Então aqui agora tem uma explicação importante, que é esse equívoco aqui do tradutor e do leitor e do escriba, né, do que transferiu o texto. Jesus, aqui ele faz algumas afirmações, na minha interpretação, importantes. A primeira, certo, que ele é a qualificação dos escribas e fariseus, quando ele fala como escapareis da condenação do inferno. Manter a vida daquele jeito, como eles podem escapar? Não podem. Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A um deles matareis e crucificareis. Olha só, Jesus qualifica-se como profeta, sábio e escriba, aquele que escreve a própria palavra, certo? Porque ele diz a um deles matareis e crucificareis, e ele está falando de si mesmo. Segundo, e a outros deles açoitarei em vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. Ele já está falando aí dos discípulos. Então, essa qualificação que Cristo faz a si mesmo e aos discípulos. Então, aqui está o cumprimento de uma terceira condição, de uma das três condições que Cristo recebeu quando ele recebeu as ofertas, os presentes dos magos, ouro, incenso e mirra, onde o ouro representa o reinado, o incenso representa o sacerdócio e a mirra representa a profecia, o profético. O ouro, incenso e mirra é essa representação do ministério tríplice de Jesus Cristo aqui na terra. Então aqui ele dá essa qualificação, mas ele também estabelece como profeta os discípulos. Ele também estabelece como sábio e como escribas. Por quê? Porque os discípulos seriam aqueles que iriam escrever ou estavam escrevendo um novo testamento, os apóstolos de Cristo. Depois, Jesus fala sobre a condenação que cairia sobre esse povo, e essa condenação de inferno, ela tem uma dupla interpretação a partir do entendimento dessa palavra no grego. Então, a palavra é muito dura, certo? E se refere realmente a um castigo futuro por essas ações. Nós sabemos, efetivamente, tudo que acontece com os judeus durante anos, durante os séculos seguintes. Né? O sumiço da nação judaica é justamente essa pena que é aplicada a partir do comportamento dos judeus. E agora ele continua falando aqui nessa parte final do versículo, eu vou aqui anotar, tá aqui, ó, é que existe uma discrepância para que saiba, sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Na verdade, Lucas não cita filho de Baraquias. Lucas cita somente Zacarias, porque esse Zacarias que está aqui não era filho de Baraquias. Então, esse erro dado não é das escrituras. Né? Nos textos mais originais você não vai encontrar essa palavra, esse Baraquias aí, nos textos mais antigos. Então, porque esse Zacarias era filho de Jeoiada, que foi quem morreu dessa forma. Então, Cristo está se referindo a ele. Né? Então, vamos lá. Essa foi uma observação que eu tinha feito no início da mensagem. Para concluir esse capítulo, em verdade vos digo que todas essas coisas vão de vir sobre esta geração, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu juntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste? Eis que vossa casa vai ficar-vos deserta, porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais até que digais, bendito que vem em nome do Senhor. Jesus aqui ele está falando sobre a preocupação, o cuidado que Deus a vida toda teve com o seu povo, que quis estar sempre juntando debaixo da sua direção, mas eles não quiseram, sempre houve uma distorção. Essa distorção da fé, infelizmente, existe até hoje, não só entre os judeus, como em relação à própria igreja. Isso foi profeticamente falado também durante a escrita do Novo Testamento, e a gente vê isso se concretizar. Mas Cristo diz o seguinte, aqui é a primeira promessa da segunda vinda, que a gente lê nesse texto,
é quando ele fala que ele não o verão de novo até que diga bendito em nome do Senhor, porque aqui aqueles homens não estavam permitido determinadas revelações que Cristo haveria de fazer durante os 40 dias que passou aqui na terra, mas que haveria, se eles veriam, se no dia do julgamento, que Cristo ainda vai falar um pouco ainda até o final do livro de Mateus. Tá bom? Então a gente conclui aqui esse capítulo 23 e que Deus abençoe no nome de Jesus e até a próxima aula.